Ok, então, na semana passada, eu trabalhei o capítulo 6 do livro de Josué, mas por um equívoco meu, eu acabei passando do capítulo 4 para o capítulo 6. O equívoco aconteceu porque, de fato, o estudo do capítulo 6, eu comecei no final do capítulo 5, que fala sobre o encontro de Josué com aquele príncipe do exército do Senhor. Então eu trabalhei o final do capítulo 5 junto com o capítulo 6. Mas eu pulei o estudo no capítulo 5, versículo 1, até o versículo 12. E então, para compensar e nós ficarmos com o estudo completo e não incompleto, então, no programa de hoje nós vamos tratar o capítulo 5, versículo 1 a 12 do livro de Josué. Então eu convido você que está com sua Bíblia a abri-la nesse momento e nós procedermos à leitura da palavra de Deus. Então assim diz a palavra de Deus no capítulo 5 do livro de Josué: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chama Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Muito bem, então, com a graça de Deus, vamos tratar esses versículos do capítulo 5 do livro de Josué e que Deus nos abençoe com essa leitura. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, então, como já indiquei, os versículos finais, 13 a 15, nós já tratamos no programa passado, que foi o programa no capítulo 6, então que eu peguei essa parte final do capítulo 5. Esse programa 6 da semana passada, ele está sendo editado, nosso irmão Rafael está nos ajudando com isso, e espero que amanhã talvez já esteja disponível, e também o programa de hoje, logo em seguida, nós queremos disponibilizar também para vocês no YouTube, porque lá no YouTube a gente mantém o programa editado, sem aquelas conversas anteriores e posteriores, então o vídeo fica mais curto e é mais fácil para que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Muito bem. Então, só relembrando, nós estamos no capítulo 5, no capítulo 1, Deus apareceu a Josué e animou Josué para liderar o povo de Israel na conquista de Canaã depois da morte de Moisés, que já fazia mais de 30 dias, já havia passado o período de luto
pode ver isso no início do capítulo 1, e Deus anima então a Josué, e Josué então coloca o povo em preparação para a travessia do Jordão. No capítulo 2, aquele capítulo conhecido pelo envio dos espias a Jericó, e então eles entraram na casa de Raabe, mas então nós tratamos principalmente naquele capítulo sobre a misericórdia de Deus em Jericó, salvando a gentil Raabe. Então essa promessa de salvação já estava sendo anunciada por meio dos espias. Isso vai ser concretizado então no capítulo 6, quando o povo de Israel toma Jericó, destrói tudo, mata tudo, mas poupa a casa de Raabe com tudo o que ela tem. Nos capítulos 3 e 4 são os capítulos que registram particularmente o momento, o ato da travessia, e então 2 capítulos são dedicados a isso, porque a travessia do Jordão é um marco na história do povo de Israel no Antigo Testamento, é o evento que aponta precisamente para o cumprimento da promessa, ou seja, Deus, enfim, colocou o seu povo dentro da terra prometida. E por isso esses capítulos 3 e 4 descrevem, então, em detalhes a passagem pelo Jordão, mas nós tratamos o capítulo 3 e 4 separadamente, o capítulo 3 tratando precisamente sobre a travessia do povo pelo Jordão a seco, liderado pela presença de Deus simbolizada na Arca da Aliança, que os sacerdotes conduziam. E no capítulo 4 nós tratamos sobre o memorial que marcou esse momento da travessia do Jordão, e um memorial que apontava também para o Deus que mais uma vez retornaria ao Jordão, que foi o Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Josué, né? Para quem Josué apontava, o verdadeiro Salvador, que mais uma vez veio ao Jordão, para no Jordão, como representante do seu povo, começar a carregar o pecado do seu povo até que o despejasse na cruz. E então agora, no capítulo 5, o nosso contexto nos indica que o povo de Israel, então, tendo atravessado o Jordão, eles acamparam em Gilgal naquele mesmo dia, passaram a noite, a primeira noite em Canaã, acampado ali em Gilgal, a poucos quilômetros da margem do Jordão. Então, o Jordão havia se fechado atrás dele. O povo já estava na terra prometida. Não tinha mais volta. Não tinha como voltar mais para o Egito. Estava cerrado o Jordão, já havia fechado o Jordão atrás dele. O povo estava agora ali acampado dentro da terra de Canaã, como Deus havia prometido. E então, em Canaã, nós ouvimos os primeiros acontecimentos estão aqui nesse capítulo 5, que é a circuncisão e a Páscoa. Então, é um momento especial, como nós vamos ver agora. Notem, porém, que no versículo 1 do capítulo 5, nós lemos uma informação importante, porque esse capítulo 5 funciona como a introdução à narrativa desses acontecimentos da circuncisão e da Páscoa. E a gente vai ver lá no final como é importante esse registro que nós temos no versículo 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhe o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Então, esses versículos do capítulo 5, do versículo 1 até o 12, nós podemos estruturar em 3 partes. Essa introdução à narrativa, que está nesse versículo 1, que nós acabamos de ler, que prepara para a narrativa que se segue. E depois nós temos, então, a circuncisão do povo de Israel em Gibeate Haralote e, em seguida, a celebração da Páscoa.
Então nós vamos ver sobre esses dois grandes acontecimentos e então meditar na mensagem que podemos extrair desses versículos. Então, nessa preparação para a narrativa, no versículo 1, nós lemos o estado de espírito que os habitantes de Jericó estavam. Nós lemos aqui que eles estavam desmaiando. Esse terror sobre os habitantes de Canaã já fora relatada pela própria Raabe no capítulo 2, versículos 9 a 11, quando os espias estavam na casa dela e na conversa que ela teve com aqueles homens, ela narrou o estado de espírito que se encontrava não apenas Jericó, mas toda Canaã. Nós podemos ver isso aqui e veremos isso ainda em outras passagens mais adiante, mostrando que esse mesmo estado de terror estava também sobre outras nações de Canaã. Então, os habitantes de Jericó, pela proximidade com o Jordão, eles viram quando o povo de Israel atravessou o Jordão. Mas eles também já haviam ouvido sobre como Deus tirou o povo de Israel do Egito, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus, por meio de Israel, destruiu Og e Seom, os reis amorreus que ficavam antes da travessia do Jordão, nas campinas de Moabe. Então, essa narrativa realmente é importante porque mostra que os habitantes de Canaã não tinham a menor condição de reagir contra o povo de Israel. O medo havia dominado o coração deles de tal maneira que eles não tinham força de reação. E esse terror era Deus que estava causando no coração deles. Ou seja, o Senhor antecipou o terror no coração dos inimigos de Israel para que eles não tivessem nem forças para combater Israel. Isso nós vemos em muitos casos. Então, a partir do versículo 2 até o versículo 9, nós temos então o relato da circuncisão. A circuncisão aconteceu num lugar chamado Gibeat Haralot. Interessante porque talvez nem seja o nome de um lugar, mas seja o nome dado, porque ele estava acampado em Gilgal, e o nome dado ao local preciso onde eles estavam, ou um nome dado em relação ao que estava acontecendo ali, que era a circuncisão. O nome Gibeat Haralot é a expressão para prepúcio, hein? O monte do prepúcio. Isso, então, pode ser que fosse a colina onde eles realizaram a cerimônia da circuncisão propriamente dita, mas é interessante que alguns comentaristas estão chamando a atenção para o fato que pode ser uma designação do monte de prepúcios que foi juntado naquele dia. E se nós considerarmos o volume de homens que foram circuncidados, e você sabe que a circuncisão é a remoção da pele, da parte da pele que reveste, a membrana que reveste o pênis masculino. Então você imagine um número pelo menos de 500 mil homens. Então 500 mil pedaços de carne juntado, isso realmente cria um certo volume, não uma montanha, mas cria um volume. Então essa expressão pode se referir ao monte do prepúcio, uma referência ao volume de carne juntada de prepúcios, ou também pode se referir a uma colina onde a cerimônia foi realizada e pode então ter ficado conhecida por esse nome. O fato é então que essa circuncisão é realizada neste lugar, ou em Gilgal mesmo, ou nas proximidades de Gilgal. Uma coisa interessante ainda no versículo 2, se você está com a Bíblia aberta, é que no versículo 2 informa que Josué usou facas de pederneiras, de pedras. Isso é interessante porque existe uma discussão sobre a data do Êxodo. Existem duas teorias principais, uma que reivindica uma data mais antiga para o Êxodo e uma data mais recente. Essa reivindicação da data mais recente é um pouco mais conflitante com a realidade de alguns acontecimentos históricos que nós temos na Palavra de Deus. Então, muitas vezes um volume grande de teólogos
minimalistas, ou seja, que não estão levando em conta um volume grande de informação que está na Bíblia, mas está considerando muito mais aquilo que está sendo descoberto nos achados arqueológicos. Enquanto que a data mais antiga são defendida pelos maximalistas como sendo uma data mais realista com as informações que nós temos na Palavra de Deus. Então, a data mais antiga é de 1446. Então, em 1406, 40 anos depois, já que a gente está regredindo, né? Isso é antes de Cristo. Então, 1406 mais ou menos foi a data que aconteceu a travessia do Jordão. E se nós olharmos então que, embora nessa época os metais já estavam sendo explorados em Canaã, há registros disso, mas é interessante que então o uso de faca de pederneiras aponta realmente para o fato de que é mais antigo, hein? Porque 200 anos depois, a data de 1250, que é a data mais recente, reivindicada por uma parte dos pesquisadores, o uso dos metais por Israel já era bem comum, hein? Então, de fato, o uso da faca de pedra aponta em favor de uma data mais antiga da travessia do povo de Israel no Jordão. Isso é uma informação importante, especialmente quando nós estamos tratando sobre os detalhes do texto, os detalhes históricos. E, então, Josué é como o grande príncipe do exército do Senhor, que apontava para o grande príncipe do exército do Senhor, que também vai aparecer no final desse capítulo, e eu já tratei no programa passado. Então, Josué, como grande líder do povo, não teve medo de circuncidar o povo, mesmo estando numa situação de vulnerabilidade. Porque, imagine, circuncidar toda a nação, todos os homens, estando diante dos inimigos, os inimigos estão logo ali, e você sabe que a circuncisão deixava os homens vulneráveis, os homens não tinham condição nem de sair da cama nos primeiros dias da circuncisão. Isso, inclusive, tem até um ato extraordinário ligado com essa dificuldade aqui no texto. Nós vamos ver mais adiante. Mas agora pense, era uma grande dificuldade quando os homens eram circuncidados, eles não podiam pegar em arma caso os inimigos viessem. Lembre-se, em Gênesis 34, os filhos de Jacó traiçoeiramente fizeram Siquém e os homens de Siquém circuncidarem sob pretexto de que era a única forma de aproximar os dois povos, porque os filhos de Abraão não poderiam se juntar a pessoas incircuncisas. Lembre-se que Siquém havia molestado Diná, então os filhos de Israel estavam fazendo isso como pretexto para realmente castigar Siquém. Mas os homens lá, confiando nos filhos de Jacó, circuncidaram todos os homens da cidade e ficaram completamente incapacitados de reagirem quando os filhos de Jacó entraram na cidade e mataram, então, todos aqueles homens. Foi realmente uma cena triste. Então, mas serve para a gente pensar realmente, estar circuncidado significa que você fica sem condição de reagir. Imagine agora a nação de Israel dentro de Canaã, de frente para Jericó, e toda a nação ser circuncidada, isso deixaria toda a nação vulnerável. Mas é exatamente isso que Deus manda fazer. E é belíssimo, Josué obedece prontamente. Isso mostra. Josué não tinha a menor dúvida que Deus já tinha tomado a providência para proteger o seu povo de qualquer ataque dos cananeus de Jericó. E então ele prontamente submete os homens à circuncisão. Isso realmente é belíssimo, é muito bonito o que está acontecendo aqui. Josué realmente deposita confiança total. E não apenas Josué, mas também os homens de Israel que estão se submetendo a essa circuncisão, hein? Então, esse ato de confiança de Josué no Senhor é, de fato, para chamar a nossa atenção aqui. E, curiosamente, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, uma tradução antiga de 200 anos ali antes de Cristo, nessa passagem, quando está traduzindo essa passagem não, o livro de Josué para
o grego, lá no final, quando vai registrar a morte de Josué, o sepultamento de Josué, no versículo 30, a versão grega da Septuaginta acrescenta que ali colocaram com ele na tumba, onde sepultaram as facas de pedra com as quais ele circuncidou os filhos de Israel em Gilgal. Então, notem que isso não está na nossa tradução, se você for abrir em português, porque a gente está pegando a tradução a partir do texto hebraico, mas isso consta na versão grega da Septuaginta. Então, a razão para essa circuncisão em massa aqui é dado nos versículos seguintes, versículo 4 em diante. Foi essa a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto, no caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente e homem de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo, pois, circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, todos eram circuncidados. Isso já havia acontecido no Egito. Mas depois que eles saíram do Egito, durante a peregrinação do deserto, os filhos que foram nascendo não foram circuncidados. Então, toda uma geração, durante esses 40 anos, que se levantou no deserto, em substituição à primeira geração de seus pais que saíram do Egito, esses não foram circuncidados. Então, eles ainda estavam incircuncisos quando eles entraram em Canaã. Mas, para agora a posse plena da promessa em Canaã, Deus então santifica os filhos de Israel, circuncidando, e depois da circuncisão, então eles vão participar da Páscoa, porque essa era a regra, ninguém poderia participar da Páscoa estando incircunciso. Uma coisa também chamativa é por que os pais não circuncidaram os filhos no deserto. Então, alguns sugerem que é porque o ambiente do deserto era um ambiente hostil. Então, isso também pode ser. Então, mas, considerando o que a Bíblia registra sobre a infidelidade da nação de Israel no deserto, os pecados deles, a rebelião, a incredulidade, é mais plausível que a não circuncisão dos seus filhos seja parte da sua própria rebelião contra Deus. Então, esses pais não colocaram o sinal da aliança nos seus filhos. Esse ato dos pais, de rebeldia dos pais, não colocarem o sinal da aliança nos seus filhos, em certa medida fazia parte também do castigo de Deus. É como se o próprio Deus também não estivesse permitindo que eles colocassem o sinal da aliança nos filhos. Nós temos em Números capítulo 14, versículo 33, a gente tem uma informação interessante aqui, que diz o seguinte: vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Como os filhos estavam levando a infidelidade dos seus pais? Uma das possibilidades é que seja justamente essa marca, hein? A não circuncisão apontava para a infidelidade dos seus pais, que os filhos estavam carregando, porque os filhos não tinham a marca da aliança. Eles carregavam, era a infidelidade, a marca da infidelidade dos seus pais com a não circuncisão. Então, isso pode realmente ser a razão porque então esses filhos não estão sendo circuncidados no deserto. Então, Josué aqui, brilhantemente, além daquela confiança inicial em Deus ao circuncidar a nação de Israel, ele também serve como um tipo de Cristo, porque Josué está substituindo aqueles pais incrédulos, infiéis, que não colocaram o sinal da aliança nos seus filhos,
os rebeldes, e Josué então está assumindo o lugar daqueles pais ao aplicar o sinal da aliança nessa nova geração de israelita que havia nascido no deserto. Então, Josué funciona como um substituto para os infiéis do passado, aquele que haveria de, por meio da circuncisão, remover o opróbrio dos filhos de Israel. Então, os homens que foram circuncidados, eles permaneceram no acampamento até que sararam. Nós lemos sobre isso no versículo 8, né? Então, eles foram circuncidados e permaneceram no acampamento até que sararam. Eu vou voltar a esse ponto porque tem um detalhe muito interessante aqui. Então, o lugar se chamou Gilgal, versículo 9, hein? O Gilgal, já que o hebraico não tem esse som de G, né? Isso é no português. O hebraico é G, Gilgal. Então, o lugar se chamou Gilgal, que significa alguma coisa relacionada com a circuncisão. A palavra círculo está relacionada com a palavra Gilgal, e também a palavra circuncisão está ligada com a palavra círculo, porque a circuncisão, como o próprio nome diz, circum. Então, era um círculo, era o corte da pele que circulava a cabeça do órgão masculino. Então, tem o próprio nome Gilgal tem relação com o ato que aconteceu ali, então a circuncisão. E, de fato, o que está acontecendo aqui, a remoção da pele do prepúcio, marca a remoção do opróbrio de Israel, que era carregado desde o Egito por todo o deserto, porque ainda não estavam na terra da promessa, no lugar definitivo que Deus havia escolhido para o seu povo. Então, agora no versículo 9 nós lemos: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome do lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, toda vergonha, todo vexame, toda a marca do pecado e do sofrimento que o povo de Israel havia padecido no Egito e até a entrada em Canaã, isso agora é removido sobre o povo de Israel, e o sinal dessa remoção desse opróbrio é a circuncisão, da qual Josué é o mediador substituto que apontava para Cristo como o Salvador perfeito que removeria de sobre nós o nosso opróbrio do pecado de uma vez por todas. Então, a segunda parte dessa passagem que nós lemos, então, vai dos versículos 10 até o versículo 12, então, que é a celebração da Páscoa. Nós lemos então no versículo 10, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, preste atenção aqui. A Páscoa foi celebrada no 14º dia, que é do primeiro mês, que é o mês de Abib. Isso está definido lá em Êxodo capítulo 12, na primeira Páscoa que Israel celebrou, quando estava pronto para sair do Egito. Então, no 14º dia do primeiro mês que eles celebraram a Páscoa, conforme já estava prescrito na lei de Moisés. E essa obediência às prescrições na lei de Moisés é algo que Josué também está colocando firmemente em prática aqui. A gente viu isso também nos programas anteriores. Agora, notem que lá no capítulo 4, versículo 19, quando o povo de Israel passou pelo Jordão, atravessou o Jordão, veja lá, diz assim: subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. Agora o povo está em Gilgal, acampado em Gilgal, na parte oriental de Jericó. 4 dias depois, no dia 14.
No texto de Êxodo, quando nós estamos lendo, lá em Êxodo 12, na preparação da Páscoa, nós aprendemos lá que o cordeiro que seria morto na Páscoa, no crepúsculo, no cair da tarde, do 14º dia, esse cordeiro seria separado já no 10º dia. Então, no 10º dia, o cordeiro era separado e ficava lá guardado até o 14º dia, quando ele seria abatido para o sacrifício. Aqui, o 10º dia é o dia da passagem do povo de Israel pelo Jordão. Então, a passagem do Jordão aponta para a preparação do povo de Israel para a Páscoa, que vai acontecer 4 dias depois. Agora, interessante porque nós lemos, então, no versículo, voltando para o capítulo 5, então, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Veja, no dia 10 eles atravessaram o Jordão. Possivelmente no mesmo dia ou no dia seguinte, eu suponho ser no dia seguinte, porque a passagem pelo Jordão deve ter durado praticamente todo o dia, porque lá no capítulo 4, o Senhor anuncia que o povo passaria aquela noite em Gilgal acampado. Ele fala as pedras que deveriam ser levadas para onde eles passariam aquela noite. Então, provavelmente, aquela noite, todo o acontecimento da travessia tomou quase todo o dia, e então a circuncisão deve ter acontecido no dia seguinte, portanto, 11º dia. Mesmo que seja o 10º dia, tá certo? Mas, ao meu ver, foi 11º dia. Eles então foram circuncidados no 11º dia e permaneceram até que sararam. Mas a Páscoa foi celebrada no 14º dia, significa que em 3 dias eles foram sarados. Isso é extraordinário. Em 3 dias eles estavam restaurados pelo menos o suficiente para participarem da Páscoa, o suficiente para saírem das suas casas e participarem do sacrifício do cordeiro que seria morto em cada família para serem comido por toda a família. Então, todo esse aparato, que com certeza contava com a ajuda das mulheres, o trabalho das mulheres, mas, sobretudo, o homem era responsável pelo animal que seria sacrificado. Então, para que eles tivessem condição de realizar a Páscoa, eles precisavam estar relativamente recuperados. Mas é extraordinário que em 3 dias isso está acontecendo. Nem hoje, com todo o aparato, nós percebemos uma recuperação tão rápida assim. Isso mostra realmente como Deus está trabalhando na vida do povo naquele momento. Não em simplesmente colocar o terror no coração dos habitantes de Canaã para não incomodar Israel, para não ameaçarem Israel, mas também como resposta à fidelidade do povo de Israel em ter se submetido à circuncisão sem reclamar. Eles confiaram em Deus e agora Deus abençoa o povo de Israel, a nação que confiou nele, com uma rápida recuperação para participar da Páscoa 3 dias depois. Louvado seja Deus. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Então, a Páscoa foi celebrada no 14º dia do mês. Nós lemos que no dia seguinte, o dia imediato à Páscoa, veja o versículo 11, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Então, a Páscoa era celebrada com o cordeiro e com ervas amargas. Mas a Páscoa era o primeiro dia de uma festa que durava mais 7 dias. Então, o primeiro dia da festa era a Páscoa, o dia quando o cordeiro era morto, e depois, por mais 7 dias, era celebrado a festa dos asmos, dos pães asmos. De vez em quando, a festa dos asmos é mencionada para se referir ao período todo, e de vez em quando a Páscoa também é usada como uma referência a todo o período. Mas existia uma distinção. O primeiro dia da Páscoa, 7 dias dos asmos. E o que nós lemos aqui, então, é que a partir do primeiro dia dos asmos, o dia imediato à Páscoa, o 15º dia, eles comeram cereal tostado
Lemos o versículo 11, cereal tostado, pães asmos e cereal tostado. Então, não podia ter uso de fermento, mas eles então estão comendo os pães asmos sem fermento e cereais tostados. Que cereais são esses? Os cereais que eles colheram em Canaã. Israel herdou de Canaã todo o plantio. E lembre-se, Deus provisionalmente conduziu o povo de Israel para Canaã justamente no período da colheita, no início da colheita. Nós lemos sobre isso no capítulo 4, quando o povo estava pronto para atravessar o Jordão. Era tempo de colheita, o tempo que o Jordão, as águas do Jordão estavam transbordando em todas as suas ribanceiras. Deixe-me ver se eu acho aqui no capítulo... Deixa eu ver se eu acho aqui... O capítulo 3, melhor dizendo, e não no capítulo 4, mas no capítulo 3... Ok, versículo 15, tá? Capítulo 3, versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todo dia da cega. Então, era tempo de colheita. O Jordão estava abundante de água e as plantações estavam prontos para serem colhidos. Mas os seus antigos donos que plantaram, cuidaram dela, estavam confinados dentro de Jericó. E tudo aquilo foi dado de presente para o povo de Israel. Veja o que Deus faz, irmão. Que bênção! Isso é o Deus da aliança que cuidou de Israel, de cada detalhe, o momento certo, o tempo certo, atravessou no 10º dia, no 14º dia era Páscoa, comeram a Páscoa e depois no dia seguinte se esbanjaram com todos os cereais que havia nas plantações de Jericó. É uma grande bênção. E agora Israel tinha o cumprimento da promessa na terra que mana leite e mel, onde tinha abundância para o povo de Deus. Agora não precisava mais do maná do deserto, que foi uma bênção, mas que serviu no período em que Israel não podia plantar, não podia colher, e dependia de Deus mandar a comida, mandava codornizes, mandava maná, tirava água da rocha, transformava a água amarga em água boa. Mas agora Israel tinha abundância de água do Jordão, Israel tinha todos os cereais de Canaã à sua disposição. Por isso nós lemos então no versículo 9, no versículo 12, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, então, dia 16, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Isso foi o que Deus fez como bênção para o seu povo. Então, rapidamente aqui, para nós destacarmos como parte da mensagem que nós extraímos desse capítulo. A circuncisão e a Páscoa apontam para a redenção por meio do sangue do Salvador Jesus Cristo. Sangue apontado na circuncisão e também o sangue apontado no cordeiro que era comido na Páscoa. Também olhamos para Josué como um mediador do povo que substituiu seus pais da circuncisão dos filhos, os pais que não haviam colocado a circuncisão sobre os filhos, e agora Josué, como um mediador, está, então, conduzindo o povo de Deus à circuncisão e assim removendo a vergonha do povo, e isso apontava para Cristo Jesus, que por meio do seu corpo, ele removeu os nossos pecados e o levou à cruz. E no sacrifício da Páscoa, o cordeiro que morria na Páscoa, também apontava para o Salvador Jesus Cristo, que morreu no altar da cruz como o cordeiro imolado em oferta agradável ao Senhor. E ainda devemos meditar na confiança do povo de Israel em Deus e na fidelidade de Deus
nesses acontecimentos. Porque, de um lado, o povo está confiando na providência de Deus, que Deus está cuidando de tudo, é que Deus é quem tirou o povo do Egito, é Ele quem colocou em Canaã, é Ele quem vai dar a terra, então não há razão para temer, Deus vai cuidar de tudo. E os filhos de Israel, na liderança de Josué, estão confiando em Deus e, por causa disso, se submeteram à circuncisão em uma circunstância de vulnerabilidade, dado o fato de que, estando circuncidados, eles não poderiam reagir caso os cananeus de Jericó viessem atacá-los. Mas eles, confiaram nisso. E também devemos pensar no amor e na providência de Deus que cuidou do seu povo em todos os detalhes. Desde ir adiante do povo para causar terror no coração dos cananeus, como prover o seu povo de todas as bênçãos, conforme o Senhor mesmo havia anunciado, dando a Israel a terra de Canaã, e agora fazendo-os provar do melhor da terra que emana leite e mel. Eles, como diz no final do versículo 9, do versículo 12, melhor dizendo, naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, essas bênçãos são frutos da fidelidade do povo. Então, dentro da aliança, Deus abençoa a fidelidade do seu povo. Isso não significa que, quando nós formos infiéis, perderemos a nossa salvação, porque Deus não nos abandona por causa das nossas fraquezas, mas Deus proveu um sacrifício remidor dos nossos pecados. Mas dentro da aliança, nós provamos as bênçãos de Deus quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Então, irmãos e irmãs que estão dentro da aliança pelo sangue de Jesus Cristo, prove também das bênçãos da aliança pela fidelidade no pacto do nosso Deus. Tá bom? Deus abençoe.